Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder, com Cláudio Humberto, Thaís Freitas, Fábio Panunzio e Pedro Campos. Na Rádio Bandeirantes. Anunciado, está aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes em São Paulo, secretário municipal de transporte, Sérgio Aveleda. Secretário, obrigado pela presença e por estar aqui para responder as nossas perguntas e as dos ouvintes. Pedro, obrigado a vocês, um prazer estar aqui. Thaís, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Pegou trânsito bom para chegar aqui, secretário? Nada, trânsito complicado. Ao invés de vir de metrô, vir de ônibus, eu vim de carro, porque estava num lugar que eu viria de carro e o trânsito estava muito complicado. Se eu tivesse vindo de ônibus, tinha chegado bem mais cedo. Secretário, agora eu fiquei desapontado. Você sabe que eu vi umas declarações suas sobre andar de bicicleta que me deixou tão entusiasmado que aí agora eu estou achando que o senhor chegou na Band de bicicleta. Olha, eu ando de bicicleta todo dia, mas aqui para a Band hoje eu não vim de bicicleta, não. A bicicleta, ela serve para alguns tipos de deslocamento, ela precisa se integrar ao transporte público e tudo mais. Eu uso bastante, esse ano eu já fiz 2.500 quilômetros de bicicleta, mas hoje não vim de bicicleta. Infelizmente, eu teria chegado antes se tivesse vindo de bicicleta. Você se sente seguro de andar em lugar que não tem ciclofaixa, secretário? Não muito. De fato, quando a bicicleta não tem a proteção, a segregação, você precisa ter um treinamento. Eu tive aula para andar de bicicleta na cidade, uma ONG, a Bike Angels, me deu aula. Você tem que saber se posicionar, você tem que estar muito atento, muita atenção. Aí aumenta bem o nível de segurança. Agora, se você não tem esse treinamento, andar na rua exige muito cuidado, muito cuidado. Os motoristas, em geral, eu tenho uma relação boa, não tenho uma experiência ruim, mas é preciso saber se posicionar, saber se colocar para andar em locais onde não tem ciclovia. Secretário, a notícia do dia aqui em São Paulo é a decisão da Justiça de suspender a licitação já encerrada pela Prefeitura para a escolha de empresas que fariam serviço de manutenção dos semáforos da capital. Como que o senhor recebeu essa notícia e o que a Prefeitura está fazendo para tentar dar uma resposta a respeito desse assunto? Olha, Pedro, com naturalidade, licitação no Brasil, infelizmente, é um processo muito difícil de ser feito e com várias interferências. Perdedores, é comum, vão à justiça, essa empresa que perdeu e foi à justiça, perdeu a liminar no primeiro grau e agora obteve do relator a medida liminar. Nós não fomos notificados, mas já tomamos conhecimento da petição e da decisão e estamos preparando, junto com a Secretaria da Justiça, o pedido de reconsideração. Estamos seguros que fizemos o melhor pela cidade, a melhor decisão, a melhor escolha do ponto de vista jurídico e vamos demonstrar isso na Justiça. Acho que essa liminar, em breve, quando apreciada pelo colegiado do Tribunal de Justiça, poderá ser revogada. Mas enquanto isso, secretário, enquanto não há essa decisão da Justiça, o que acontece com os semáforos da cidade? Bom, nós não fomos, a CET não foi intimada formalmente, o contrato não foi suspenso. Tem que aguardar o oficial de Justiça intimar o presidente da CET para suspender o contrato. Nós temos equipes próprias e dos 3 lotes, 2 foram suspensos. Esse lote que não foi suspenso, ele vai nos ajudar. Nós vamos usar as equipes para cobrir toda a cidade. As equipes da CT estão super mobilizadas desde janeiro e esse outro lote que está assinado, caso a liminar venha a ser cumprida, a gente venha a ser intimado dela antes da sua revogação, nós vamos cumprir, evidentemente, mas a outra empresa vai nos ajudar. Em relação aos corredores de ônibus, é a pergunta que mais está chegando aqui dos nossos ouvintes, o Bernardo do Paraíso, a Ana Lúcia Carvalho do Butantã, estão com a mesma pergunta aqui para o senhor. O prefeito João Dória, durante a campanha eleitoral, criticou algumas faixas de ônibus que foram instaladas pela gestão anterior. Alguma delas já foi revista? Tem algum plano de mudança de horário, de extinção de faixa de ônibus aqui em São Paulo? Olha, em primeiro lugar, dizer que sim, nós já vimos 2 faixas de ônibus. A primeira foi o viaduto Plínio de Queiroz, que ficou com o trânsito proibido para carros, só para ônibus. Nós iniciamos uma operação experimental para os carros compartilhados e durante a operação experimental nós vimos que daria conta o tráfego de todos os carros. Ali está liberado para todos os carros. E na Avenida Mateu Bey nós alteramos o horário de funcionamento de faixa. Nas demais avenidas nós temos constatado, Pedro, que a faixa tem representado uma vantagem para o transporte público. Não é um dogma, mas a faixa representa, cada ônibus transporta em média 50 a 60 pessoas e cada carro leva em média 1,3 passageiro. Então às vezes as pessoas me dizem, mas passa pouco ônibus e muito carro. Não é essa a contagem correta, é quantas pessoas passam. Num ônibus passam 60 pessoas, num carro passa 1,3 pessoa. Então privilegiar o transporte público é fundamental. E a melhor maneira de fazer isso é unanimidade na literatura dos especialistas em transporte público, é garantir corredor de ônibus e faixa exclusiva para os ônibus. Já tem mais uma pergunta aqui sobre a Giovanni Gronchi, que também é uma faixa que é alvo
de reclamação sempre. A Márcia está dizendo, aqui na Giovânia eu fico parado e não vejo nenhum ônibus passando todo fim de tarde. Quando vão rever essa situação? Essa é se encaixa na resposta do senhor? Essa é uma situação que nós já medimos. A quantidade de ônibus que são beneficiados, não a quantidade de ônibus, a quantidade de pessoas que estão dentro dos ônibus que são beneficiadas por esta faixa supera em muito as quantidades de pessoas que estão no carro. Nós só vamos atrair as pessoas para o transporte público. Muita gente me diz isso. Eu queria usar o transporte público, mas ele não tem qualidade. Olha, não tem o que fazer. A única maneira do ônibus passar no horário, não atrasar, cumprir o tempo de viagem, é ele não ser paralisado pelo trânsito. Curitiba fez isso, Londres fez isso, Nova York fez isso, Rio de Janeiro fez isso, todas as cidades do mundo fizeram isso. A única maneira de garantir regularidade e bom serviço do ônibus é ele não ficar parado no trânsito. Então, dar privilégio para os ônibus é dar proteção à imensa maioria das pessoas que se transportam de transporte público. Bom, nós estamos entrevistando o secretário municipal de Transportes, Sérgio Aveleda. Secretário, a gente percebe viajando, sobretudo em países da Europa, que as cidades, as grandes cidades, meio que desistiram do transporte individual. Quer dizer, não pararam de realizar qualquer esforço, qualquer obra, qualquer iniciativa que facilite ou que estimule o transporte individual. Quem quiser pagar o preço de ter um transporte individual, que tenha. Por exemplo, em Genebra, eu tenho lá um amigo que vive na cidade, brasileiro e tal. Ele simplesmente, o carro dele, ele conseguiu uma vaga nas proximidades do prédio onde ele mora. Não tem garagem, cidade antiga, não tem garagens subterrâneas e tal. Ele conseguiu uma vaga, paga um pouco menos, todo mundo paga para estacionar em qualquer lugar da cidade, né? Paga um pouco menos, mas paga, e o carro fica lá 2, 3 meses parado e ele só anda de transporte coletivo, até porque se ele for andar de carro, ele vai demorar muito mais tempo do que os transportes coletivos lá em Genebra, que são muito mais eficientes, muito mais rápidos, etc. O senhor concorda com isso? Com simplesmente São Paulo, por exemplo, que é a nossa maior nossa maior cidade, aquela que representa para o país e para o continente e também para o mundo uma vitrine do ponto de vista da mobilidade. O senhor considera isso também, que é preciso priorizar o transporte coletivo e outras formas de mobilidade, mas e simplesmente esquecer o transporte individual? Não, Cláudio, eu agradeço muito a tua intervenção. De fato, priorizar o transporte público é essencial. Isso ninguém discute, ninguém tem essa discussão. Nós não tratamos o automóvel como um inimigo, como algo que seja a ser eliminado, mas a ser racionalizado. Como eu ia dizendo, aqui em São Paulo, os carros andam vazios, é uma pessoa por automóvel, e cumprem distâncias pequenas, em média são distâncias de 7, 8 quilômetros, que poderiam ser cumpridas com outras formas de viagem. Nós precisamos integrar o automóvel ao sistema. Se as pessoas puderem ir de automóvel até o terminal de ônibus, por exemplo, e lá se integrar com o transporte público, já ajuda muito. Nós não somos hostis ao automóvel, mas nós priorizamos o transporte público. Nós queremos que mais pessoas andem de transporte público, mais pessoas optem por deixar o carro, não porque nós tratamos mal o automóvel, mas porque nós vamos tratar bem o transporte público, ele vai ter mais qualidade e a pessoa vai andar mais rápido, mais barato e com conforto, ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, para os nossos usuários aqui em São Paulo. Secretário, o problema é a qualidade não é, Thaís? O problema é a qualidade do transporte coletivo, né, secretário? Porque assim, muita gente não se sente estimulada a deixar o carro em casa e pegar um ônibus, por exemplo, que ele vai chegar antes, mas ele vai ali sacolejando, frequentemente lidando com funcionários extenuados, cansados, mal-humorados, que estão trabalhando há várias horas ali naquele coletivo. Enfim, as pessoas, sabe, fazendo direção perigosa, agressiva, as pessoas acabam desistindo. Saber, eu prefiro ficar mais tempo, mas pelo menos eu estou no meu carro, estou ouvindo a Rádio Bandeirantes AM, FM, estou no ar-condicionado. Não é preciso, não seria interessante um programa de choque de qualidade, digamos assim, no transporte coletivo de São Paulo? Sim, sem dúvida. Isso nós estamos fazendo, já entregamos mais de 400 ônibus novos durante esse período aqui da gestão do prefeito João Dória. Cláudio, São Paulo tem o maior sistema de ônibus do mundo. Nenhuma cidade do mundo tem 14.700 ônibus, 1.300 linhas e 20 mil pontos de ônibus como tem São Paulo. Na nova licitação, nós vamos renovar a frota paulatinamente.
ampliar o número de carros com ar-condicionado, de carros com Wi-Fi, carregador de celular, ampliar a oferta de ônibus com combustível limpo, que não poluam tanto, e vamos redesenhar as linhas para oferecer um serviço melhor. Mas, fundamentalmente, Cláudio, o que reduz... E VLT? VLT não é uma opção? Porque, assim, é outra opção de transporte coletivo no mundo inteiro. Aliás, São Paulo certamente tem tantos ônibus, porque também das maiores cidades do mundo foi das que menos investiu em metrô, tenho impressão. Só pode ser essa a explicação. Mas nesses lugares, além do metrô, ainda tem os VLTs, que são um transporte de alta qualidade e de seguros, etc. São Paulo não planeja investir também em alternativas como essa? Olha, Cláudio, você tem razão. A gente tem o maior sistema de ônibus do mundo porque o nosso sistema de trilhos, somados o trilho da CPTM e do metrô, não é tão capilarizado como nas outras cidades. Mas a questão do VLT, Cláudio, ele é um sistema, de fato, mais moderno, ele é mais atrativo, mais bonito, só que o investimento para se fazer VLT é muito elevado e a operação também é cara. E ele tem uma capacidade de transporte parecida com de um BRT, de um corredor de ônibus. Então, numa cidade como São Paulo, carente de recursos, nós temos ainda uma visão de construir mais corredores de ônibus. O VLT, ele pode vir ou alguma coisa parecida num projeto de revitalização urbanística de alguma área, eu acho que ele vem bem. Mas no Brasil, você pega o exemplo de Cuiabá, que fizeram um VLT, temos 2 exemplos de VLT, o de Cuiabá, que deu errado, e o da Baixada Santista, que vai indo muito bem. É um VLT feito pelo governo do estado, lá na Baixada Santista, que vai indo bem. Secretário, na minha paupérrima cidade de Maceió, em Alagoas, tem VLT. VLTs que ligam, inclusive fazendo ligação intermunicipal. Está certo que o município fica, digamos assim, na grande Maceió, né? Não é uma coisa muito comprida, não é um percurso muito, muito longo. Mas, assim, as cidades todas estão fazendo opção por VLT no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Quer dizer, deve ter lá suas qualidades. Exatamente países do primeiro mundo. Em Maceió, nós temos um sistema operado pela empresa federal, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, que faz tempo que eu não vou lá, Cláudio, mas a qualidade dele, do tempo que eu ia, no comecinho dos anos 2000, era bem inferior ao bonde moderno do VLT, com tecnologia de sistemas e tudo mais. O problema dele, eu volto a dizer, Cláudio, é altíssimo, ele é muito mais caro que construir um corredor de ônibus para transportar uma capacidade de pessoas praticamente igual, e é mais caro operar também. Então, com uma escassez de recursos, o México, por exemplo, optou por BRTs. Uma cidade do México é toda com corredores de ônibus. O que nós temos que fazer é que esses ônibus sejam com mais qualidade, tenham um padrão de metrô no sentido de rapidez de embarque e desembarque e, fundamentalmente, que os motoristas sejam bem treinados. Aquilo que você falou é verdade. Nós estamos, assim, jogando muito pesado no treinamento dos motoristas para melhorar a qualidade da condução, melhorar a segurança. E eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade dos BRTs e dos VLTs, que você bem lembrou, para projetos que tenham revitalização urbanística, o que foi feito no Rio. O VLT do Rio faz todo sentido porque ele está inserido no projeto de revitalização do centro da cidade. Quando a gente pensa num projeto assim, eu acho que aí sim a gente tem todo sentido, porque aí o VLT ele compõe um tratamento urbanístico mais amigável. Mas a prioridade, assim, isso é um assunto que me é apaixonante. Para mim, eu sou assim, leigo, completamente leigo, mas eu sou muito observador das experiências onde vivo e também mundo afora. Eu estou sempre procuro andar nesses transportes e tal. Porque o que a gente observa no Brasil é uma resistência organizada das empresas de ônibus para impedir a implantação dessas alternativas, porque um VLT dispensa centenas de ônibus, né? Então, o senhor percebe alguma pressão das empresas de ônibus de São Paulo para que a prefeitura não faça uma opção por outras alternativas como o VLT? Não, Cláudio, até porque tem empresas de São Paulo aqui que ficaram sócias de linhas de metrô. A linha 4 e a linha 6 tem no grupo societário grupos de ônibus aqui de São Paulo. De fato, o trem do VLT ele não substitui tantos ônibus assim, viu, Cláudio? Ele não é com tanta capacidade como é um trem de metrô. E ele anda na superfície com as mesmas interferências. A velocidade dele é parecida com a do corredor de ônibus. A diferença de custo de investimento de operação ainda é determinante na escolha da opção por BRTs. Agora, é evidente que, volto a dizer, em projetos que tenham uma valorização imobiliária, que tenha outra receita, que não seja só a tarifa e o subsídio, aí pode ser que o VLT encontre um espaço, mas é preciso encontrar uma outra receita, porque os recursos são escassos e para transportar as mesmas pessoas, você com um BRT bem operado, você consegue fazer com a mesma performance do VLT.
Secretário Sérgio Aveleda, tem muita pergunta chegando de ouvinte aqui. Vamos colocar uma pergunta de um ouvinte que mandou uma mensagem de áudio para o 999048756 para o senhor responder. Já adianta, sobre velocidade aqui em São Paulo. Boa tarde, Band, ouvintes, ao secretário. Secretário, a Jacú-Pêssego Sul, aquela nova que liga a Webshof até Mauá, 8 km de extensão, aquilo ali é, entre aspas, uma rodovia. 50 km por hora ali é um crime. É pedir para ser assaltado. Eu estava com meu filho, sofri essa tentativa. Eu fui para cima com o carro dos bandidos. Eles saíram fora, não atiraram e nós tivemos sorte. Pode rever isso? Olha, eu agradeço a pergunta. De fato, a gente tem recebido algumas demandas referentes a Jacú-Pêssego no que diz respeito à segurança pública. Olha, o nome do ouvinte? Ele não mandou o nome dele, é o final 2358. Prezado ouvinte, a gente precisa ficar muito atento nessa questão da velocidade. Você tem razão quando a Jacú-Pêssego ali tem um formato quase de rodovia. Nós mexemos nas velocidades das marginais porque o projeto das velocidades das marginais permitia. E você veja que nós tomamos cuidado de não mexer na faixa da direita, nós mantivemos os 50 km por hora onde tem pedestre, onde tem ciclista. Nós temos recebido nas últimas semanas essa demanda, inclusive está agendado no meu gabinete uma reunião com o secretário municipal de segurança pública para a gente ver essa questão de segurança pública, aprimorar com câmeras. E aí fazer um estudo do projeto da Jacú-Pêssego para verificar essa questão da velocidade. Agora a gente precisa fazer isso com muito cuidado, porque em áreas onde tem grande frequência de pedestre, aí já tem uma restrição maior para aumentar a velocidade, porque coloca em risco mais vulnerável, o que não acontece nas marginais, onde as pistas expressas e mesmo a pista central não tem pedestre, não tem interferência. Numa outra via a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção. Isso vale para 23 de maio, para essas outras vias que também tiveram a velocidade reduzida na gestão anterior aqui da Prefeitura? A 23, na verdade, foi reduzida na gestão do secretário Marcelo Branco, já do prefeito Kassab. Ela é 60 km por hora, nem 50 porque ela é via expressa. E ali está funcionando muito bem. Aumentar a velocidade ali não é indicado. Nós estamos ali com controle bom, de segurança, o trânsito fluindo razoavelmente bem. A Avenida dos Bandeirantes, por exemplo, é 50 por hora, né? Ali nós temos muitas esquinas. Ali tem travessia de pedestre, ali é muito difícil a gente pensar em aumentar a velocidade, porque a Avenida dos Bandeirantes tem esquina, tem travessia, tem entrada, tem saída. E vamos lembrar que nós estamos muito atentos aqui à segurança viária. A nossa meta é continuar reduzindo o número de acidentados, de mortos na cidade de São Paulo. São Paulo ainda mata quase 1.000 pessoas por ano no trânsito. O nosso foco sempre deve ser a valorização da vida, a proteção da vida das pessoas. Secretário Sérgio Aveleda, queria falar com o senhor sobre tarifa. Essa tarifa de R$ 3,80, a Prefeitura vai segurar até quando? Como é que está isso? Porque, evidentemente, que se não houve reajuste e todo o resto aumentou, a Prefeitura está tendo um custo maior para manter o transporte da forma que está, não é? Olha, Thaís, nós fizemos alguns ajustes. Nós não aumentamos a tarifa unitária, mas fizemos ajustes nas tarifas de integração, fizemos ajuste na política de gratuidade. Isso tudo ajudou a manter uma certa estabilidade no sistema. De fato, o prefeito nos pediu para, neste final de ano, estudar a questão tarifária. Nós estamos começando os estudos, vamos entregar isso ao prefeito até o final do ano, para que a decisão seja tomada para 2018. Em relação à licitação dos ônibus, né, os contratos dos coletivos, e acho que essa é uma pergunta importante aqui para a grande massa que está mandando mensagem para cá, que são usuários do transporte público, pelo que eu vejo. O que vai mudar nessa licitação? Quais vão ser as regras que a Prefeitura pretende impor às empresas para que a gente não chegue a essa situação de um subsídio bilionário, né, para o transporte público que todo ano enfrenta um desgaste para o poder público, porque tem que aumentar a tarifa, porque não consegue bancar. Como que a Prefeitura está começando essas audiências públicas e o que o senhor vislumbra para o futuro? Olha, estamos trabalhando uma revisão do edital. Hoje, o principal gargalo para a gente publicar o edital é a questão da legislação que determina a energia, o combustível dos ônibus. São Paulo tem uma lei de 2008 que manda trocar toda a frota, a maior frota do mundo, até 2018 por combustível não fóssil. E não trocaram nada. Hoje nós temos 2% da frota, os mesmos 2% de sempre, os trólebus que São Paulo sempre teve. Só Quais 200 são as opções, ônibus. secretário? Nós temos a opção do elétrico trólebus, guiado por cabos, que nós Mas temos na cidade uma inteira? rede pequena. Não. Nós não vamos ampliar a rede de trólebus. Eu estou falando das opções Porque quando tecnológicas. quebra um trólebus, a gente sabe o transtorno que é para o entorno, né? Nós temos essa rede, não temos nenhum estudo para ampliar a rede de trólebus que tem hoje. Nós já temos hoje o elétrico, a bateria, que não depende da guia da rede elétrica.
Nós temos os combustíveis vegetais, o biodiesel, nós temos a possibilidade do diesel de cana-de-açúcar, nós temos a possibilidade do gás natural, do gás metano, que são combustíveis que não contribuem para a poluição. Cada um deles tem vantagens e desvantagens. Nós não temos nenhuma condição de fazer essa troca prevista na lei para 2018. Mesmo que tivéssemos dinheiro para isso e não temos, não tem fábrica no mundo capaz de fabricar 14.500 ônibus nesse período de tempo. Dá para aumentar o percentual mas de esse veículos ônus, com esse infelizmente, os combustível? nossos antecessores não avançaram no cumprimento da lei. Então, secretário, Pois não, Cláudio. Mas esse é um encargo da prefeitura ou das empresas? Porque também esses empresários de ônibus são muito folgados, né, secretário? Certamente aí, como em todo o Brasil. Eles financiam campanhas eleitorais, são multimilionários, eles ganham, já visto o que aconteceu no Rio de Janeiro, isso o país todo está acompanhando. Eles são muito folgados, quer dizer, há uma lei e na verdade, a lei tem sido descumprida pelos empresários, ou não? Olha, Cláudio, na verdade, em qualquer concessão funciona assim. O Estado, o empresário apresenta um plano de negócios que leva em consideração uma quantidade de dinheiro no investimento e aí ele é remunerado para retribuir, para ele recuperar esse capital investido, ter os custos dos seus serviços pagos e ter uma margem de lucro que seja razoável, aceitável, que não seja um lucro que provoque um enriquecimento sem causa de ninguém. Quando eu mudo a matriz tecnológica e esses ônibus todos que eu elenquei, que não são a diesel, são mais caros, é natural, uma tecnologia nova, não tem grande escala, quando esse custo de capital é mais alto, isso vai para a planilha de custo. Isso é aqui no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo. Isso vai para a planilha de custo. Então, o ônibus é mais caro, aquela tarifa de remuneração a ser paga pelo empresário será mais cara porque ele precisa recuperar o capital investido no mesmo tempo que ele iria recuperar com um ônibus mais barato. É assim que funciona em qualquer concessão. Mas voltando, mesmo que a prefeitura, os empresários, é eles que pagam os ônibus, mesmo que os empresários tivessem todo o dinheiro para trocar os ônibus, não tem capacidade de fábrica para fabricar 15 mil, 14 mil ônibus com combustível não fóssil em menos de um ano. Então nós estamos aguardando a Câmara Municipal aprovar uma nova legislação. Já tem 2 projetos, 2 substitutivos. Ontem mesmo teve audiência pública, vai ter audiência pública no próximo sábado, dia 16, para discutir essa questão da energia. Nós temos uma visão sobre isso. Nós achamos que nós temos que ir reduzindo as emissões ano a ano. Não cabe à prefeitura, Cláudio, dizer compre ônibus elétrico, compre ônibus a gás. Isso é uma decisão do empresário. Cabe à prefeitura dizer, hoje nós emitimos X toneladas de CO2. Daqui um ano tem que emitir X menos 10%. Daqui 2 anos, X menos tanto por cento. E ir reduzindo a ano para ir incorporando as novas tecnologias e reduzindo as emissões. Essa é a nossa visão, é assim que nós esperamos que venha a legislação que vai ser aprovada. Secretário, ainda sobre ônibus, a questão dos cobradores. Essa questão teve em alta em discussão, há alguns meses, até porque a prefeitura sinalizou que gostaria que essa função deixasse de existir nos ônibus, e aí parou-se por ali. Tem alguma novidade em relação a isso? Qual que é a posição da administração municipal? É a mesma de sempre. Nós vamos fazer paulatinamente... Primeiro, um número importante para todo mundo da cidade de São Paulo saber. 95% das transações feitas nos ônibus são feitas com cartão. Só 5% das viagens são pagas em dinheiro. Então, de fato, a função do cobrador ela está perdendo a sua necessidade no sistema de transporte. Várias cidades do mundo, Campinas aqui, para falar de uma cidade perto aqui da gente, já eliminaram esta função. Só que nós, o prefeito João Dória, não queremos de forma nenhuma provocar a demissão de 18 mil, 19 mil colaboradores que são pais de família, mães de família, profissionais que ganham a vida fazendo isso. Então não vamos permitir nenhuma demissão. Pedro, a cada mês, 2,5% desses cobradores pedem demissão, se aposentam, vão fazer outra coisa da vida. Então, todo mês, aproximadamente 250 cobradores, não mais, aproximadamente 400 cobradores saem do sistema. Mas nós podemos acelerar esse processo, dando a oportunidade dos cobradores se transformarem em motoristas, mecânicos, almoxarifes, agentes de qualidade, fiscais, que têm renda melhor que o cobrador e uma qualidade de vida melhor. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós não temos meta, em 2020 tem que acabar o cobrador. Não, acabará o cobrador quando, de fato, todos foram reacomodados no sistema. Também motorista se aposenta, abriu vaga de motorista, contrata um cobrador. Então nós vamos fazer isso com essa tranquilidade. Não haverá demissão em massa, mas ao longo do tempo nós vamos ganhar economia, retirando uma função que hoje já não tem mais por que existir. Quando é que vai dar para pagar ônibus com cartão de crédito, secretário? Com a concessão do sistema de bilhetagem. Nós anunciamos, logo o prefeito João Dória assumiu, anunciou a privatização do sistema de bilhetagem. Hoje nós temos um sistema desenvolvido pela SP Trans em 2003. Nesse meio tempo, a SP Trans teve que fazer atualizações. Cada atualização tem que fazer uma licitação, ganha uma empresa diferente. O sistema hoje é um Frankenstein. Em 2011, a SP Trans decidiu contratar a atualização,
por causa da lei de licitação, essa confusão que é toda licitação, Pedro, só conseguiu assinar o contrato em 2014, a empresa prometeu entregar em 2016, só vai entregar em 2018. Ou seja, em 2018 nós vamos atualizar o sistema da SP Trans para um sistema que foi desenhado em 2011. Todos nós sabemos que isso já estará velho. O poder público, infelizmente, Thaís, perdeu a condição de fazer uma coisa de tecnologia rapidamente. A gente tem que fazer licitação para, perdedor vai na justiça, tem que contratar pelo menor preço, nem sempre o menor preço oferece a melhor qualidade, é essa confusão. Isso quem tem que fazer é o setor privado. Nós temos que ficar com a fiscalização, com a supervisão, com o gerenciamento. Quando o setor privado assumir, vai ser uma revolução. Porque ele, no dia seguinte, contrata o aplicativo, põe para pagar por celular, Quanto tempo cartão o senhor de crédito. estima para isso? Vai. Nós publicamos ontem, em conjunto com o governo do Estado, uma manifestação de interesse, um convite para o setor privado nos apresentar estudos sobre as receitas acessórias. 40 dias. Chegando isso, a gente quer publicar esse edital até o final do ano. Aí, em 3, 4 meses, se tudo correr bem, a gente assina esse contrato. Meados do ano que vem, o sistema já está modernizado. Nós estamos... Pois não, Cláudio. Só para registrar, para quem ligou o rádio há pouco tempo, nós estamos entrevistando o secretário municipal de transporte, Sérgio Aveleda. E aí, Pedro, eu queria fazer uma pergunta ao secretário, que é o seguinte: este programa, secretário, é sintonizado em todo o país e também no exterior, através do aplicativo Band Rádio, e há uma imensa curiosidade em todo o país, mas também entre aqueles brasileiros não paulistanos que vivem no exterior, uma imensa curiosidade em relação ao prefeito João Dória. Então eu vou dar uma levantada de bola aqui para que o senhor possa falar bem do seu chefe. Eu queria saber primeiro se o senhor já tinha o hábito de acordar cedo ou se passou a fazê-lo com o hábito do prefeito de reunir todo mundo logo cedo, logo na primeira hora. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre o jeito ou o estilo de governança, de administração, de gestão do prefeito João Dória. E eu queria também aproveitar o embalo, e aí o senhor, no final dessa descrição, eu gostaria de saber o que é que o senhor acha da tão falada ou pretendida candidatura de João Dória à presidência da República. Olha, Cláudio, eu já tinha o hábito de acordar cedo, mas o ritmo que o prefeito João Dória impõe é realmente um ritmo muito impressionante, não só pela quantidade de trabalho, mas pela qualidade. Eu costumo repetir, ele montou uma equipe, Cláudio, eu não vou ficar falando das qualidades da equipe porque é cabotinismo, parece que eu estou me autoelogiando, mas o entrosamento entre os secretários que ele como maestro dessa equipe conseguiu trazer é impressionante. Nós todos somos unidos, qualquer apoio que eu precise, de qualquer secretário, não tem uma disputa, não tem uns ciúmes, não tem nada. É uma equipe afinadíssima e isso se deve à regência do nosso prefeito João Dória. O comprometimento com o resultado, a entrega, o objetivo de entregar, a superação das dificuldades, o senso de urgência. Muitas pessoas me falam assim, mas esse acelera, não é perigoso para o trânsito? Nada disso. O acelera é o senso de urgência para fazer as coisas. São Paulo não pode esperar, os problemas são muito grandes, essa burocracia toda, isso ele consegue imprimir de uma maneira incrível. E também a carga de trabalho. 5 horas da manhã o WhatsApp já está apitando e se eu mandar um WhatsApp para o prefeito a 1 da manhã, 1h15, ele vai me responder com a decisão, com a orientação, isso é todo dia, todos os secretários. Quanto à candidatura, Cláudio, eu preciso dizer para você o seguinte, para nós secretários, o tema é só administração pública municipal. É velocidade, é licitação dos ônibus, é a qualidade do ônibus, é o ônibus que não está limpo. Isso é o dia todo ele fala com a gente. Nós não temos no nosso ambiente uma conversa dessa política eleitoral. Agora, eu acho que o prefeito João Dória, evidentemente, é um líder absolutamente credenciado para, na hora que achar oportuno, que a população entender, ocupar posições mais elevadas da administração. Mas entre nós e na relação minha com ele, é trabalho, mobilidade e transporte 24 horas por dia. Vai ser impossível responder a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes que estão perguntando. Eu separei 4 temas. Peço que o senhor seja curtinho nas respostas para dar tempo da gente fazer mais algumas perguntas, secretário. Van escolar em faixa ou corredor de ônibus, tem algum estudo para isso? Estamos estudando, estou aguardando os cálculos matemáticos dos meus engenheiros. Nós, não posso afirmar ainda, Pedro. Eu sou simpático. A equipe técnica da SP Trans já demonstrou alguma simpatia, mas a gente... Corredor ou faixa? Na faixa. O corredor provavelmente não vai dar. Na faixa nós temos essa reivindicação grande, várias lideranças, mas eu preciso aguardar as simulações, porque com isso não se brinca. Você faz, dá errado, prejudica muito mais gente. Então tem que fazer simulação, nós estamos aguardando. Rodízio de veículos, tem algum estudo para mudar alguma coisa no rodízio de veículos? Nenhum. Está bem pedágio urbano, algum estudo também para introduzir pedágio urbano em São Paulo? Não, Pedro, eu acho, hoje cedo ainda respondi essa pergunta. O pedágio urbano, as grandes cidades do mundo estão implantando, mas eu acho que a gente tem alguma lição de casa para fazer antes disso.
tem que melhorar o transporte público, tem que capilarizar mais corredores de ônibus, tem que dar uma oferta melhor de transporte público para a gente pensar no pedágio urbano. E acho que a gente pode pensar em outras medidas para o estímulo do transporte público, para o estímulo da mobilidade ativa, para ir trabalhar a pé e de bicicleta, antes de ampliar as restrições do carro. E a quarta pergunta eu vou passar para o nosso ouvinte, que é taxista aqui de São Paulo. Boa tarde, secretário. Eu sou o Lívio, taxista, e gostaria de saber, através do senhor, se na regulamentação dos aplicativos, Uber, Calify, etc., eles terão um número fixo de condutores, de carros ou não. Muito obrigado, boa tarde. Ô, Lívio, muito obrigado pela sua audiência aqui à Bandeirantes e para fazer a pergunta aqui para nós aqui da Secretaria. Lívio, nós acabamos de baixar uma nova regulação dos aplicativos. A tecnologia veio, ela revolucionou esse mercado, inclusive fez com que os táxis melhorassem muito a qualidade. Eu sou usuário do serviço de táxi, sou uma testemunha assim, da melhora brutal do serviço de táxi em São Paulo. Nós não vamos limitar o número de carros, nós criamos uma série de disciplinas. Motorista do Uber vai ter que apresentar documentação, vai ter que fazer curso de direção defensiva, vai ter que ter um crachá no carro, o carro vai ter que ser identificado, a empresa vai ter que garantir que aquele carro foi inspecionado nos itens de segurança, enfim, vai ter uma disciplina para ajudar a melhorar a qualidade. E nós limitamos aos carros licenciados na cidade de São Paulo. Por quê? Começou a ter um modelo de negócio dos aplicativos que foi, eles alugam carros de locadoras com placa de Belo Horizonte, Curitiba, o imposto lá é mais barato. Aí a pessoa está aqui, está ganhando dinheiro aqui, está pagando IPVA em Minas Gerais e em Belo Horizonte. Isso é injusto, isso não nos parece correto. Então nós estamos trazendo isso aqui para a cidade de São Paulo. A gente acha que com isso, Lívio, vai dar um equilíbrio. Vai ter, os taxistas vão continuar trabalhando. Nós estamos estudando, junto com as lideranças dos táxis, medidas para melhorar a vida do taxista. Logo vai ter novidades aí, viu, Lívio? Estamos estudando um aplicativo, o prefeito até já comentou sobre isso, implantar um aplicativo da prefeitura para que os taxistas não paguem taxas elevadas, enfim. Nós queremos também melhorar a atratividade para o serviço de táxi. Secretário Sérgio Aveleda, a pergunta que desperta paixões de todos os lados. Ciclofaixas, as pouco utilizadas, o que vai acontecer com elas, hein? Olha, Thaís, nós temos aqui em São Paulo hoje duas situações com ciclovias e ciclofaixas. Nós temos uma rede bem estruturada de ciclovias. Você consegue sair da Avenida Paulista... Ciclovia é o termo correto, né? Ciclofaixa é de lazer, né? Não. Você pode chamar também aquela faixa pintada na rua como uma ciclofaixa. A ciclovia, eu considero aquela que tem obra, como a da Paulista, a da Berrini, a da Faria Lima, que está bem segregada e tudo mais. Protegida, né? Mais protegida. A segregação ela é importante, porque ela protege o ciclista que é mais vulnerável, ela não é fundamental, o Código de Trânsito Brasileiro permite a bicicleta, ela tem que ser respeitada em qualquer lugar, ela tem direito de estar no trânsito, mas segregar é melhor. Então, eu estava dizendo, nós temos uma rede bem estruturada que funciona bem. Você sai da Paulista, vai até a rodoviária do Tietê, Pedro, de bicicleta, sai da Paulista, vai até o Parque Vila Lobos, vai até a Berrini, numa rede 98% do tempo ou 100% em ciclovia. Em contrapartida, foram feitas ciclovias completamente desconectadas desse sistema. Até o prefeito Bruno Covas dizia que parecia orégano jogado em pizza. E quando se olha no mapa, de fato não faz sentido. Agora, o que nós estamos buscando? A administração anterior fez isso tudo muito rapidamente. Fez ciclovia, pintando as ruas da noite para o dia, e isso ajudou a criar muita antipatia, Pedro. A maneira como foi feito. O prefeito Mike Bloomberg, que ninguém pode chamar ele de esquerda, né, fez 700 quilômetros de ciclovia em Nova York. Mas ele ficou 7 anos, ele foi prefeito por 11 anos, negociando com as pessoas. Eu conheço a secretária de transportes dele. Depois desse longo período de convencimento, negociação, em que você negocia no seguinte, vamos melhorar o projeto. Vou dar um exemplo do que a gente está fazendo em São Paulo. Nós estamos fazendo isso tanto para implantar novas ciclovias, como também para retirar. Porque, às vezes, a ciclovia está sendo utilizada. Nós precisamos descobrir mesmo o fato. Nós estamos querendo implantar uma ciclovia lá em Pinheiros, na região de Pinheiros, conectando a estação Pinheiros, que tem um terminal cicloviário importante, com a ciclovia da Francisco Hermann. 5 reuniões já com os comerciantes, com os moradores da região. O processo foi aprimorado, o projeto foi melhorado. Teve na primeira reunião uma comerciante que falou assim, eu vim aqui contra essa ciclovia, mas como eu estou sendo ouvida, eu já começo a achar a ideia boa. Nós precisamos mostrar para as pessoas... Vai passar por onde ali? Alguma avenida Ela famosa? vem pela Rua Costa Carvalho, entra na Sumidouro, vira à esquerda na Eugênio de Medeiros. Sumidouro onde é a Estação Pinheiros, ali onde teve o acidente. Isso, ela pega uma quadra bem pequenininha da Sumidouro, aí entra na Eugênio de Medeiros, vai na Rua Capri e chega na porta da Estação Pinheiros. Olha que legal, conecta com o transporte público, conecta com a rede cicloviária existente e a população participando do projeto, melhorando, dando sugestão. Na última reunião, a maior parte dos comerciantes preocupados com a segurança do ciclista. Eles entenderam o projeto e entenderam, inclusive, que nós estamos aí com uma aliança com
com o ITDP para fazer uma pesquisa forte para eles aprenderem como vender para ciclista. Agora, e essas da Caldeira Filho, da Luiz Dumont Vilares, a faixa, o número de faixa de carros diminuiu. Não adianta falar que estreitou. Não dá para ficar 2 carros ali um do lado do outro. Se o sujeito tiver uma dessas picapes grandes, não fica ninguém do lado. É a picape e a faixa vazia da bicicleta ali. E isso aí não tem como acelerar. E depois, no futuro, se for o caso de fazer uma nova ciclofaixa com um debate, você tentar introduzir novamente esse modelo nessas grandes avenidas, porque acho que o que preocupa o ouvinte, pelo que a gente sente aqui, é exatamente essas faixas ociosas que tiraram espaço do automóvel, né? Muita gente não gosta quando a gente fala isso, mas tirou espaço do automóvel. Por exemplo, na Faria Lima, na Eliseu de Almeida, na Paulista, você tirou o canteiro central, ali todo mundo é a favor. Quem não é a favor de ter um espaço segregado para bicicleta, para que não tenha acidente de trânsito? Agora, quando você tira o espaço do automóvel, o sujeito demora 1 hora a mais para chegar em casa, é difícil explicar para ele porque tem a faixa do lado ali, né? Olha, Pedro, em algumas vias não tem jeito. Quando a gente fala de investir em bicicleta, nós estamos falando de investimento de longo prazo. Eu comecei a pedalar, eu vendi o carro, comecei a andar de bicicleta para ir para o trabalho em 2010. O que os meus amigos... E não tinha ciclovia na Paulista, eu moro bem pertinho da Avenida Paulista. Eu pedalava no meio dos ônibus, uma situação que não é fácil. Nunca me aconteceu nada, porque sempre muito atento, muito concentrado. O que os meus amigos me diziam? Isso é uma loucura. Você tá louco. Se aqui tivesse ciclovia, eu andaria de bicicleta. Ou seja, nós não vamos estimular o uso da bicicleta se a gente não tiver uma estrutura cicloviária. Nenhuma cidade do mundo primeiro nasceu a bicicleta e depois nasceram as ciclovias. Primeiro as cidades estimulam e depois vem. Algumas pessoas me dizem, mas São Paulo tem muita subida e descida. Nós estamos perto de uma segunda revolução da bicicleta. A bicicleta além do mais, né, cada vez mais, só um minutinho, Cláudio. Está cada vez mais barata, mais confiável. Mas a bicicleta elétrica vai poder andar na ciclovia? Assistida, sim. Já pode. Aqui tem assistência. Ela não é... Você não substitui o seu pedal. Você pedala muito menos numa subida porque ela tem uma assistência. Então, Nova York, ela tirou o espaço de carros em determinadas vias para estimular o uso. Porque se você não fizer isso, não faz. Essa da Luiz Dumont Vilares, particularmente, a gente não tem nenhuma reclamação. É a primeira vez que eu recebo uma observação sobre ela. Onde que as pessoas reclamam? É na rua do bairro, em frente ao comércio que tirou vaga de estacionamento. Nós temos um caso lá no Bom Retiro que nós estamos resolvendo. Nós estamos estreitando a ciclovia e voltando a vaga de estacionamento como se faz em Nova York, com as vagas de estacionamento ao lado da ciclovia. Na Xavier de Toledo tem isso aqui em São Paulo. Você põe uma pista zebradinha, protege o ciclista e o motorista e volta a vaga de estacionamento. A nossa visão é de harmonia. Quanto mais a gente puder harmonizar, não colocar um contra o outro, é melhor. Agora, se a gente quer que São Paulo seja uma cidade que use a bicicleta, a gente precisa estimular de alguma maneira. Só para terminar, agora, mais importante, integrar a bicicleta com o transporte público. Além do mais, né, secretário? Pedro, eu nunca ouvi falar de movimentos para cancelar uma rua porque ela tem pouco movimento, né? Eu acho que é como o secretário diz, tem que criar mesmo espaço e deixar ele lá para que as pessoas, aos poucos, ainda que seja um processo mais demorado, se conscientizem disso e experimentem e façam adesão à bicicleta, que eu acho que eu estive em Copenhague, certamente vocês conhecem também a cidade, é absolutamente empolgante você estar numa cidade em que mais da metade da população usa bicicleta. O trânsito é trânsito de cidade do interior, é impressionante o trânsito de veículos, né? É um trânsito ameno, em horas de pico, inclusive. Por quê? Porque toda a população ou está no metrô ou está de bicicleta, não está de carro, quase não usa o transporte individual. Esse é o meu sonho, viver numa cidade assim. Secretário, para a gente não apanhar dos ouvintes aqui, tem muita pergunta sobre multa na cidade de São Paulo, é o último tema que a gente deixou, porque com certeza é um tema bastante importante. Tem muita gente aqui dizendo que tem conseguido até mesmo apresentar o recurso e ganhar, coisa que era impossível antigamente. O que mudou nessa questão das multas aqui em São Paulo? Diminuiu o número de radares? Houve ajuste por conta de algumas injustiças? Como Caiu a arrecadação, né, secretário? Não, porque as multas ficaram muito mais caras no ano passado por decisão do governo federal. Caíram o número das multas, isso caiu. E eu vou explicar por quê. Nós não flexibilizamos a fiscalização. É importante os nossos ouvintes saberem disso. Fiscalização é uma ferramenta importante para a segurança do trânsito. São Paulo, em 1976, matava 40 pessoas por 100 mil habitantes por ano. Hoje mata 7. Sabe quando caiu muito, Pedro? 1993. Vamos lembrar o que aconteceu?
fiscalização do uso de cinto de segurança. Prefeito Paulo Maluf. Caiu muito o número de mortos, porque ele passou a multar. E eu lembro de tanta gente reclamando, indústria da multa, sem indústria da multa. Salvou vidas. Depois, 97, cai de novo. O que aconteceu em 97? Chegada dos radares. A fiscalização aqui, em qualquer país do mundo, é importante. O que nós estamos fazendo? Sem reduzir a intensidade da fiscalização. Radar da Imigrantes. Chegada da Imigrantes. Era o radar que mais multava em São Paulo. 20 mil infrações. Nós não desligamos o radar. Não podemos avisar onde está o radar, porque aí o radar vira lombada, deixa de ser radar. Nós, 1 quilômetro antes, começamos a avisar. Você tem que reduzir para 70, você tem que reduzir para 70. De 20 mil infrações por mês, caiu para 9 mil. Não é que nós diminuímos a infração. Nós conseguimos fazer com que 11 mil pessoas por mês cumprissem a lei. 11 mil pessoas deixaram de correr risco e de oferecer risco. Eu quero implantar um radar e ele zerar a infração, poder desligar o radar no minuto seguinte. Então nós estamos fazendo essa ação em todos os radares que mais multam. É uma ação permanente. Os 5 radares que mais multam em São Paulo recebem tratamento. Ah, caiu, ele foi para 15º. Entrou alguém no lugar, a gente vai tratando para fazer com que as pessoas cumpram a lei e não sejam punidos. Nós não queremos arrecadar dinheiro com multa. Nós queremos não gastar no SUS com os sequelados, e não gastar com os mortos, não lamentar, não chorar os mortos da cidade de São Paulo. É isso que nós queremos. Então, nós vamos continuar fiscalizando. Na questão dos recursos, nós melhoramos muito as JARES, aumentamos o número de JARES, melhoramos a qualidade, estamos modernizando o DSV. Hoje você já pode indicar a sua pontuação pela internet. No final do segundo semestre, você me pediu uma novidade, Pedro, você vai poder fazer sua defesa e recurso de forma eletrônica. Não vai precisar mais ir em imposto nenhum, mandar pelo correio, tudo eletrônico. E nós vamos decidir por meio eletrônico. Fizemos um mutirão brutal. Tínhamos mais de 200 mil processos pendentes de julgamento entre JARES e recursos e defesas. Baixamos isso para praticamente nada. Mas o que dá para fazer já pela internet? Indicação de condutor. Indicação de condutor. Isso já você e já agora, pode fazer. No segundo semestre, então... Você vai poder indicar, fazer a sua defesa da autuação eletronicamente. Quando vai ser isso? Eu não posso precisar data, porque isso depende de projeto de Até informática. Dezembro. Até dezembro. Me dá aí esse fôlego. Acho que é antes, se Deus quiser antes. Mas informática é sempre algo imprevisível. Muito bom. Olha, a gente agradece muito ao secretário Sérgio Aveleda, secretário municipal dos transportes, conosco aqui na Rádio Bandeirantes, respondendo às nossas perguntas, dos ouvintes. Ficou um monte de coisa, porque é um assunto que mexe demais com a vida de todos nós, né, secretário? Então já fica o convite aqui, só precisa voltar, porque a gente tem pauta para mais umas 10 entrevistas. Prazer. Só marcar, com a maior alegria a gente vem aqui. Isso é uma alegria para nós poder explicar as coisas para os ouvintes. Obrigada, até uma próxima, hein? Até logo.